falando nisso, eu tinha um álbum também, um vinil, que a capa era branca, do grupo Dalma. Sim. Esse aí o pessoal ainda te pergunta muito disso? Pergunta. O Dalma deixou uma marca, né? Deixou uma marca, tipo, por que nunca mais? Vocês chegaram a pensar em voltar? O Dalma era um projeto que era o Ulisses, o Mozart Mello e... Ai, meu Deus, que estava com o nome aqui agora... André Gereissati. O André Gereissati, que também é outro gênio da onda mais New Age, né? E foi um álbum ou dois? 3. 3 álbuns. 3. A história do Dalma foi assim. Eu não faço parte da primeira formação do grupo. A primeira formação do grupo eram 2 professores do clã, da Escola do Zimbutril, que era o André Gereissati e o Cândido Serra, e um aluno da escola, que era o Rui Saleme. Então, a primeira formação, inclusive, não chamava Dalma, chamava Claf. Né? Não sei porquê e tal. E aí eles foram gravar o primeiro disco e o cara que era dono do selo falou, pô, mas esse nome é muito ruim, muda esse nome. Tá? Eles mudaram para Dalma. Que eu também acho que não era super legal. Mas de qualquer maneira eles mudaram. Eu até acho bonito. Hoje é. Dalma era assim, era D''alma, como se fosse da alma. Exatamente. Mas tem sempre quem chamava de Dálmata, né? Ah, tá. Bom, aqui no Brasil foda, né? Eu tenho um amigo que se chama Shota Nakama. Ele é um compositor japonês. E ele escreve músicas para game. Ele é japonês mesmo, hoje mora nos Estados Unidos e tal. E aí saiu uma nota, ele veio pro Brasil, saiu uma nota assim: Shota Nakama volta ao Brasil e o público brasileiro continua sem maturidade com relação ao seu nome. O cara já entrega a piada, né? Porque não tem como você... Não tem como escapar da piada. Nem falar de música com um cara que chama Shota Nakama. Mas, então, o brasileiro adora distorcer os nomes, mas enfim. E aí tem uma comunidade, eu tô falando, então, estamos também falando do André Gereissati, estamos falando do Mozart Mello e o Ulisses, como se fossem pilares dentro do violão e do instrumento, e da guitarra e tal, de linhas diferentes que se encontraram ali, né? Foi muito interessante. O Dalma foi um fenômeno muito estranho, porque a gente era muito diferente. Eu entrei na segunda formação, né? Então, como eu estava te explicando, o Cândido resolveu morar em Nova York durante um tempo. Ele era basicamente um guitarrista, né? O projeto do Dalma era um projeto do André de tocar apenas violões, né? Mas tanto o Rui quanto o Cândido eram apaixonados pela guitarra. Então eles ficavam sempre muito divididos, né? Entre tocar uma carreira como violonista e uma carreira como guitarrista. Aí o Cândido, uma hora, falou, olha, eu quero tentar a vida como guitarrista em Nova York e tal, vou sair. E aí o André me convidou para entrar no Dalma. Aí foi a segunda formação. Eu, André e Rui. E depois esse fenômeno aconteceu novamente. O Rui também, como guitarrista, queria seguir mais o lado da guitarra e foi o momento que ele saiu e entrou o Mozart no lugar dele. Né? E essa terceira formação, eu acho que foi a formação que ela ficou mais unida, que os 3 eram mais unidos e a gente tocou mais, a gente viajou mais. Foi uma fase muito legal do Dalma essa aí. Essa última fase do Dalma foi muito bacana. Eu acho que foi a que marcou mais... o nome do Dalma. Porque na época era branco com um desenho azul. Assim, exatamente. Né? E era um álbum muito bonito. Aí dali eu passei a acompanhar, né? Tanto o André Gereissati, que eu gosto muito de também ficar... às vezes eu coloco o André Gereissati para ouvir, só para ficar viajando, umas músicas, né, meio meditativas e tal. O Mozart já aquela intensidade. Então são personalidades complementares.